E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Viteira na área, gente. Sim, eu tô vivo, tô jogando aqui um Spider-Man Remaster. Vendo aqui que dá, e pelo visto não tá funcionando mais o controle, não sei o que aconteceu, mas enfim. Tô aqui no começo do vídeo porque eu esqueci de gravar a parte introdutória do nosso vídeo de hoje. E o nosso vídeo de hoje é falando sobre um jogo muito bacana, que é esse daqui, que vocês já tiveram, né, o começo de ver, Real Racing 3. Cara, esse jogo é incrível, ele é muito bom, é mobile, mas é muito bom. Enfim, eu gravei uma gameplay comentada dele antes que ele se encerre, porque caso você não saiba, ele já saiu das lojas, ele não está mais na loja disponível para você baixar desde o dia 18 de dezembro, eu ia falar fevereiro, mas é 18 de dezembro, e agora é dia 20 de março, ele vai ter os servidores desligados. Tem alguns projetos, como o projeto Ressurreição, que estão tentando, né, na verdade acho que já estão até conseguindo fazer com que a gente não precise ter nenhum tipo de ligação com o servidor da EA para poder jogar esse jogo magnífico. Ele tem várias categorias e cara, é muito bom mesmo. Enfim, eu gravei uma gameplayzinha de Fórmula 1 nesse jogo, então fiquem com ela. Vamos lá. Acabou que eu vou ter que regravar essa parte porque a primeira não ficou muito boa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma resistência em Silverstone. As últimas duas vezes que eu tentei, eu fiquei só em segundo. Eu não consegui fazer os 22 km como aquele doido ali conseguiu fazer. Só consegui fazer no máximo 16 km. Então vamos tentar fazer, né? Vamos lá. Eu espero que o áudio não fique tão alto dessa vez do jogo, porque ficou muito alto. E tipo, não dava pra ouvir de forma alguma a minha voz. É bem capaz que eu ainda abaixe um pouco, porque eu tô sentindo que tá um pouco alto. Deixa eu só entrar numa reta aqui, que aí fica mais fácil de eu pausar. Travamento aqui. Percebi isso aqui na outra vez que eu tava correndo, do nada começou a dar uns travamentos curtos assim, sabe? Coisa boba. Não chega a atrapalhar muito não, mas incomoda um pouco. É interessante, cara, que assim, eu tava pensando aqui antes de gravar, né? Cara, esse jogo, olha, travada. Esse jogo, ele é muito incrível, cara. Ele é muito incrível. De opinião própria e experiência própria, ele foi a minha porta de entrada, digamos assim, para questões de simuladores. Eu sei, ele não é um simulador. Ele tá muito longe de ser um simulador. Mas ele tenta replicar de uma forma divertida algumas coisas bem interessantes, por exemplo. Vou botar aqui no áudio do isso. Espero que vocês escutem. Esse foi meu controle desconectado do computador. Caso tenha ouvido, né? Eu deixo aqui ele da inclinação B com acelerador e freio. Eu gosto dessa forma que eu sinto que eu tô mais no controle do carro. Não gosto muito do volante, não gosto muito dos botões. Pra mim não funciona tão bem. Eu já cheguei a jogar alguns jogos com o volante na tela, como Carex Street, não, minto, Carex Drift 2, se eu não tô enganado, é esse o jogo. Eu errei provavelmente o nome do jogo, mas é da Carex. Tipo, cara, lá é bom, porque você tem um controle melhor, o carro de drift eu senti melhor, mas aqui eu tentei jogar no volante, eu não consegui. Mas quando eu tentei jogar inclinação B, no qual o acelerador fica no lado direito, freio do lado esquerdo e você usa o giroscópio do celular, eu gostei muito mais e foi onde eu aprendi a jogar melhor do que quando eu comecei, com certeza. Eu uso na sensibilidade de direção 5, porque pra mim até então é a melhor. É o que mais se encaixou com a minha forma de pilotar. Ajudas de piloto, cara, eu desliguei tudo com o tempo. Um pouco mais de treino e com certeza foi uma adaptação bem complicada. Mas eu desliguei tudo. Ajuda na direção, ajuda de freio, controle de tração. O controle de tração foi o último que eu desliguei. E quando eu comecei em alguns carros eu não sentia tanta diferença. Agora em carros ou mais fracos, digamos assim, ou mais potentes,
né, ou num extremo, no outro extremo, eu sentia diferença. Por exemplo, tem uma curva que eu costumo fazer aqui em Silverstone, anterior ali, que dá pra fazer pé embaixo. Eu fui tentar fazer como eu costumava fazer sem a ajuda, e cara, o carro simplesmente rodou. Eu saí de traseira. Meu carro saiu de traseira brincando. E aí foi aí que eu entendi que eu tinha que começar a me posicionar de uma forma melhor. Não podia ficar dando esses solavancos, tipo o que eu dei ali, mas a curva dava certo fazer. E também tinha que saber a hora certa de acelerar, mais na saída da curva do que no meio da curva. E não fazer a curva para embaixo, dependendo da curva, claro, porque senão o carro ia perder a traseira, porque eu não tinha mais um limitador. Tudo que tinha de ajuda estava desligado. Então, dessa forma ele vai te ensinando a jogar. E esse joguinho, eu vou te falar, é bom porque ele faz com que você tenha que aprender o traçado da pista, sabe? Ele vai ficando cada vez mais difícil. Ia bater nesses dois aqui. Ele vai ficando cada vez mais difícil conforme você vai fazendo as missões, digamos assim. Aqui eu entrei todo troncho, viu? Logo dizendo que eu não quis bater no cara, mas também não queria perder tempo. Mas eu acabei perdendo tempo, mas não bati nele, que é o que importa. Ele faz você aprender os traçados, porque assim, ele não tem essa linha guia, podemos dizer assim, por onde você deve ou não deve ir, sabe? E fala assim, você pode vir por aqui. Talvez não seja o melhor caminho, mas você pode. E você tem que aprender. Então, ou você vê algum vídeo, como eu comecei a fazer, ver vídeos de pessoas que correm de verdade nessa pista. Eu tive um leve probleminha aqui com meu áudio e meu vídeo travou tudo e crashou a gravação, mas continuando. Se você não vê alguns vídeos sobre a pista em si, melhores tempos ou melhor traçado, cara, você não progride tanto, sabe? É uma forma mais prática de você progredir, porque eu vou perder essa daqui. Mas você consegue aprender mais, cara, dessa forma, porque você não tem exatamente uma linha guia e não é necessário você ter em certos pontos, sabe? Perdi. Já aqui. Perdi até a linha de raciocínio. Mas vamos lá. Ele acaba ensinando você a ter que melhorar. É isso. Ele ensina você a melhorar. Porque se você começa a pegar os caminhos errados, começa a fazer curva da forma errada, ou de qualquer jeito, tem um pouquinho de dinheirinho ali, digamos assim, então vamos aqui para continuar. Começa a fazer de qualquer jeito, você vai se frustrar. Como foi o que aconteceu comigo no começo, quando eu comecei a jogar esse jogo lá em 2018. Eu comecei a me frustrar bastante, porque eu via muita gente falando assim: olha, desliga as ajudas do jogo, vai ser melhor, você vai aprender a jogar melhor, você vai, enfim, vai ser mais realista no jogo. E realmente, deixa um pouco mais realista, digamos assim, né? Na medida do possível. Olha, travamento de novo aqui nessa mesma parte. Na medida do possível que o jogo se propõe a entregar. Mas é frustrante, cara, não vou mentir, é frustrante. Só que quando você pega o jeito, cara, é muito gostoso, velho. Você vê que você tá dirigindo bem sem a ajuda de nenhum aparato do jogo. Olha, aqui eu errei. Nenhum aparato do jogo. É sua habilidade. É você melhorando. Cara, isso esse jogo entrega. Não vou mentir. Eu não gosto de jogos de corrida que é 30 segundos, acabou a corrida. Cara, eu não gosto. Claro que eu também não gosto de jogos de celular que passa muito tempo numa corrida. Como tem alguns modos nesse aqui que tem 20 voltas em Silverstone. É grande, cara. É muito grande. Mas eu ainda vou fazer. Não nego, vou fazer. Não fiz ainda, mas só vi por cima, não fiz ainda, mas eu quero muito fazer. Tipo, 8 voltas em Silverstone eu gastei 12 minutos pra fazer. Ganhei, mas fui 12 minutos jogando.
E tipo, eu jogo, como eu mostrei pra vocês, eu jogo no giroscópio, então cansa um pouquinho. Mas isso que é o legal, sabe? Ele te entrega essa perspectiva, digamos assim, do que seria um simulador, sabe? Para você que não tem um recurso para montar para ter um PC ou um console com um volante, mesmo que um baratinho, digamos assim, que 300, 400 reais não é barato um volante, e a qualidade do produto é questionável. Eu já vi alguns, tem um colega meu que tem um, e ele diz a mesma coisa. Cara, é uma porta de entrada bem legal. Claro, a gente tem outros jogos que são muito legais também. Como por exemplo o Absoluto Racing. Cara, que joguinho bacana de você jogar, sabe? Mesmo esquemático, ele te treina, ele vai te mostrando, sabe, passo a passo também. Pra você aprender a controlar o carro direito, a fazer as curvas direito. Só que esse daqui eu acho bem nessa pegada mais arcade. Me interessa mais do que um simulador totalmente, né, full, digamos assim. Claro que ele também não é um full simulador, mas se propõe a ser mais simulador que esse aqui. Esse aqui é um Syncade, que o povo chama, né? E eu gosto dele por conta disso. Tem uma variedade gigantesca de carros, cara. Não tem como. Esse aqui é um... Ai, cara. É um jogo que vai fazer muita falta, sabe? Pra quem gosta muito de jogos de corrida, vai fazer uma falta gigantesca. Porque ele tem muito carro legal. Muito carro legal. Se você baixar... Assim, fique por sua conta e risco, tá? Não tô incentivando, mas digo que pode ter. Versões alternativas dele, com os famosos mods e tal. Cara, você tem Fórmula 1, que já tá normalmente no jogo. Fórmula E, que eu achei bacana, sabe? Eu achei legal de pilotar. Tô aprendendo ainda a pilotar porque ele não tem o efeito solo, como esses carros aqui da Fórmula 1, principalmente de 2022 até 2024, que é as séries que estão disponíveis nesse jogo. Ele não tem efeito solo, então ele não gruda tanto, como eu fiz essa curva aqui pé embaixo. Ele não faz isso, ele solta. Ele desgarra, vai embora e o carro, adeus, sabe? Vai-se embora. E novamente eu não vou bater a meta dessa Pitaíba de novo. Enfim, esse aqui é, digamos, uma carta aberta para Real Racing 3. É um jogo maravilhoso. Eu gosto muito de jogar ele. Infelizmente é que eu não ganhei, fiquei em segundo novamente. Mas o que importa é a diversão, sabe? Você saber que tá se divertindo e tá melhorando, sabe? Sua pilotagem. Enfim, galerinha, esse foi o vídeo. Agradeço muito por terem assistido e até a próxima.